Eu passei 6 meses na fase de euforia e entrei na fase da depressão, no dia 3 de maio de 2023. E assim, dos sintomas da depressão em mim é não enxergar as cores. Eu não consigo ver as cores como elas são. Fica parecendo como se fosse uma nuvem cinza na frente das cores, uma cortina cinza na frente das cores. E eu achei fantástica a primeira sessão, porque depois que eu passei pelo processo, a primeira coisa no dia seguinte foi que eu estava enxergando tudo muito colorido. Eu falei assim, deu até um impacto assim, sabe? De ver as cores, o vermelho era vermelho mesmo, o amarelo era amarelo. E interessante que no dia seguinte eu fui na escola da minha filha, e escola de criança sempre é bem pintada. Então eu fiquei até meio zonza lá de tanta cor que tinha ao meu redor. Eu falei assim, cara, eu não acredito que eu tô vendo as cores de novo. Eu falei assim, que processo poderoso é esse que faz com que você saia de um estado, que era um dos sintomas da depressão, no dia seguinte sumiu. E sumiu mesmo, eu não passei mais mal desde daquela sessão. E depois, na segunda sessão, entender, Andréia, que, como eu falei para você, né, é até vergonhoso falar que você não gosta de trabalhar, né? Mas entender o porquê disso, para mim, foi uma coisa sem igual. Entender como as minhas doenças, os meus problemas de saúde estão diretamente ligados ao trabalho. E por que é assim? Por que na matriz do meu cérebro foi construída a ideia de que se eu trabalhasse eu adoeceria? Entender isso foi libertador. E começar a produzir como uma pessoa normal produz, e não começar a trabalhar e daqui a pouco tá doente, aí se afasta, aí depois volta a trabalhar de novo, adoece de novo. E como eu falei pra você, e eu volto a repetir, o seu trabalho, ele ilumina a vida da gente. É como uma luz que mostra pra gente um caminho pra você sair do fundo do poço, porque a depressão, ela joga a gente no fundo do poço. E os motivos pelos quais a gente está em depressão, quando você não conhece os motivos, quando você não sabe por que você está daquele jeito, fica tudo mais difícil. E através do seu trabalho, da sua intervenção, da sua pessoa paciente, eu percebo que você tem muita compreensão do outro, sem julgamento. Eu falei, eu acho que eu não gosto de trabalhar. Eu cheguei a essa conclusão, porque toda vez que eu trabalho, eu fico doente. Você não me julgou em nenhum momento. Você tentou ver o que existia por trás desse não gostar de trabalhar. E agora eu entendi, não é que eu não gosto de trabalhar, é que o trabalho foi associado na minha vida a uma doença. A gente pôde trabalhar o problema e não fazer parecer que aquilo era um defeito de caráter, entende? Eu sou muito grata.